Eu sou Sun Tzu e aprendi que a ordem é uma ilusão. O universo não nasceu em silêncio, nasceu em explosão. A vida não floresceu na calma, floresceu no caos. E aquele que tenta dominar o caos com rigidez será quebrado por ele. Mas aquele que se torna o caos, governa. O estrategista que busca controle absoluto já está derrotado, porque o controle não existe, apenas adaptação. Aquele que resiste ao imprevisível é esmagado por ele, mas o que dança com o imprevisível se torna o maestro da destruição. Para dominar o caos, você deve primeiro aceitá-lo, e depois, imitá-lo. Não lute contra a tempestade. Torne-se vento. Não fuja do fogo. Aprenda a queimar. Eu aprendi que o equilíbrio não é estabilidade. Equilíbrio é movimento. A mente do estrategista é como a água. Muda de forma a cada instante. Ela se curva quando o obstáculo é forte e se ergue quando o terreno cede. A água é paciente, mas inevitável. E assim deve ser o guerreiro. Os tolos buscam ordem porque temem o caos. Os sábios buscam o caos porque entendem que é dele que nasce toda nova ordem. O caos é a mãe da criação e o túmulo dos fracos. Quem teme o caos, teme a própria natureza. E quem o abraça, torna-se indomável. Na guerra não há linha reta, não há certeza, não há pureza, não há verdade fixa. Tudo muda, tudo vibra, tudo se destrói e se reconstrói. A mente do estrategista é como o universo, caótica em superfície, ordenada em profundidade. Ele vê padrões onde os outros veem confusão. Ele encontra caminhos onde o medo só vê escuridão. Ser o caos não é ser desordem, é ser imprevisível. É ser mutável, fluido, impossível de ser decifrado, porque o inimigo só pode destruir o que compreende. E aquele que muda antes de ser entendido, nunca é vencido. Eu vi generais perderem guerras porque tentaram impor regras a um campo que mudava a cada dia. Vi reis ruírem porque acreditaram que o poder podia ser congelado. O poder é líquido. O controle é fumaça. Somente os que se movem com o vento permanecem de pé quando o mundo muda de direção. Ser o caos é aceitar que tudo é temporário. Nada é fixo, nada é garantido. Nem a glória, nem a dor, nem a derrota, nem a vitória. Tudo é fluxo. E o estrategista que entende o fluxo não luta contra a corrente. Ele usa a corrente a seu favor. O homem comum teme o imprevisível porque ele o expõe, mas o estrategista o busca porque ele o revela. No caos, o caráter é testado. No caos, o verdadeiro eu se manifesta. No caos, não há máscaras, apenas natureza. A mente de um estrategista é o próprio caos disciplinado. Ela pensa em todas as direções, prevê todas as reações, aceita todas as possibilidades e, ainda assim, age com calma. Ser calmo no caos é o mesmo que ser Deus entre homens. Eu aprendi que o caos não é o fim, é o começo. Os impérios caem para que novos surjam. As velhas ideias morrem para que outras possam respirar. O mundo precisa do caos, porque sem destruição não há renovação. O estrategista entende isso e o usa como ferramenta. Enquanto os outros se desesperam, ele observa. Enquanto o exército grita, ele planeja. Enquanto todos perdem o controle, ele se transforma no próprio redemoinho. Ser o caos é dominar a adaptação. Não reagir, mas antecipar. Não prever, mas se tornar imprevisível. O homem previsível é escravo do destino. O homem imprevisível cria o destino. O inimigo mais poderoso não é o mais forte, é o mais caótico, porque ele não segue lógica, não repete padrões, não teme consequências. Você nunca sabe onde ele atacará ou se o ataque é apenas uma distração. Ele não precisa vencer todas as batalhas. Basta fazê-lo duvidar de todas as suas vitórias. O caos é uma forma de guerra psicológica. É confusão como estratégia. É dúvida como arma. E a dúvida
é mais letal que a espada, porque o homem que duvida de si já está meio derrotado. Eu aprendi que ser o caos é compreender a fluidez da mente humana. Nada é fixo, nem a lealdade, nem o medo, nem o amor. Tudo pode ser manipulado, direcionado, moldado. O caos é o laboratório do poder. Quem aprende a operar dentro dele, cria realidades. O estrategista que domina o caos não procura certezas, procura movimento. Ele não busca estabilidade, busca influência, porque a estabilidade é morte. O que é imóvel já começou a morrer, mas o que se move se mantém vivo. Ser o caos é recusar a prisão das identidades. O guerreiro que diz, sou isso, já se limitou. O sábio diz, posso ser qualquer coisa. O estrategista diz, serei o que o campo de batalha exigir. Ele é sombra e luz, calma e fúria, vento e pedra, serpente e águia. Ele não se prende à forma, ele é a própria metamorfose. Eu aprendi que o verdadeiro domínio não é sobre o inimigo, é sobre o próprio estado interno. Porque o caos começa dentro. O mundo exterior é apenas o reflexo da mente indisciplinada. Quem organiza o próprio caos interno governa qualquer tempestade externa. Mas quem é escravo da própria mente nunca dominará nada. Por isso, a arte suprema da guerra não é impor ordem, é usar o caos como ferramenta. Transformar desorganização em vantagem. Transformar confusão em armadilha. Transformar medo em impulso. O caos é energia pura, e toda energia pode ser canalizada. O homem comum foge do fogo, o estrategista o usa para forjar a espada. A diferença entre destruição e criação é o controle, e o controle nasce da compreensão do caos, não da negação dele. Aqueles que tentam viver apenas na ordem se tornam frágeis, porque a ordem é confortável, previsível, letárgica. Ela mata o instinto, amolece a mente e enfraquece o espírito. Mas o caos desperta. Ele força a adaptação, obriga o crescimento e revela quem realmente merece sobreviver. Eu aprendi a amar o caos porque ele é o professor mais honesto. Ele não poupa, não consola, não mente. Ele mostra o que funciona e o que quebra. Ele testa a fé, o caráter, a paciência. E quem passa por ele, sai do outro lado mais forte, mais consciente, mais perigoso. O caos é o campo de treino dos deuses. É o fogo onde os imortais são forjados. Os mortais temem o caos porque não suportam a dor. Mas o estrategista sorri diante da dor, porque sabe que ela é a prova de que ainda está vivo. Ser o caos é aceitar a impermanência. Aceitar que o controle é uma ficção confortável. Aceitar que o futuro é um animal selvagem e que a única forma de montá-lo é se tornando ainda mais selvagem. Você não doma o caos com medo, você o domina com presença. Estar presente no olho da tempestade é o segredo dos que nunca são levados por ela. Eu aprendi a olhar para o caos como um espelho. Tudo o que ele destrói, eu já carregava dentro. Tudo o que ele revela, já estava esperando para nascer. O caos não cria monstros, ele apenas remove as máscaras. O homem que compreende isso deixa de ser vítima. Ele se torna autor, e o autor do próprio caos é o criador do próprio destino. Por isso, quando o mundo desaba, não fuja. Observe, sinta o vento, o fogo, a queda. Porque a queda é o aviso de que uma nova forma está nascendo. E quando o mundo for cinzas, seja a primeira faísca. Ser o caos é renascer continuamente, morrer 1000 vezes e levantar 1001. É perder tudo e ainda assim continuar andando. O caos é o mestre da reconstrução, e quem o compreende aprende o segredo da eternidade. Tudo o que cai pode ser recriado, desde que a mente permaneça livre. Mas o caos não é apenas um fenômeno externo. Ele mora em cada um de nós, e a maioria passa a vida tentando calá-lo, domá-lo, ignorá-lo. Mas o que o sábio faz é diferente. Ele o escuta. O caos é o som da alma se expandindo.
É a voz do crescimento tentando quebrar as paredes da zona de conforto. E o estrategista aprende a conversar com essa voz. O homem comum teme a própria instabilidade. Ele quer ser constante, previsível, controlado. Mas a constância é um túmulo. A previsibilidade é uma prisão. E o controle absoluto é uma forma de morte. O estrategista entende que a vida é instável, que tudo muda, e que o segredo não é resistir, é fluir. Ser o caos é fluir com o imprevisível, agir com o vento, decidir como a água, existir como o fogo. Destrutivo, mas purificador. O fogo não pergunta o que pode queimar, ele simplesmente queima. E o estrategista age da mesma forma, sem hesitação, sem pedir permissão, sem medo do que precisa ser transformado. Eu aprendi que o caos é uma forma de liberdade. Os que vivem em ordem constante vivem presos a sistemas e rotinas, mas os que vivem em meio ao caos aprendem a sobreviver em qualquer terreno. O caos é um treinamento brutal, porque ele te obriga a reagir em tempo real. Não há ensaio, não há garantias, apenas adaptação. E é essa adaptação que faz de um guerreiro um deus. O estrategista não busca certezas, ele busca possibilidades. Enquanto os fracos esperam por previsões, ele age nas sombras, moldando o futuro. Ele entende que o caos não é inimigo, é matéria-prima. E moldar o caos é a arte dos que governam o destino. O caos destrói os que resistem, mas fortalece os que aprendem a dançar com ele. Os fracos perguntam, por quê? Os fortes perguntam, como? O estrategista não se perde em lamentações. Ele observa, se adapta, contra-ataca. E quando o mundo muda, ele já está um passo à frente. Eu vi generais que perderam batalhas porque se apegaram a planos antigos. Apegos são correntes. O que não muda morre, mas o que se transforma permanece. Por isso, o estrategista vive em metamorfose constante. Ele morre e renasce todos os dias. Cada erro é uma morte. Cada acerto é um renascimento. Ser o caos é aceitar a morte e, ainda assim, escolher criar. É abraçar a incerteza e, ainda assim, agir com precisão. É se mover entre destruição e criação com a calma de quem já entendeu que ambas são necessárias. O homem que domina o caos não tem pressa. Ele sabe que toda destruição é o início de algo novo, e todo colapso é apenas um convite à reconstrução. O caos é apenas o universo respirando. Inspirações de destruição, inspirações de criação. Quem respira junto com ele nunca se afoga. O caos é uma força neutra, não é mal, nem bem. É o equilíbrio absoluto entre as duas coisas. E o estrategista não julga. Ele usa. Ele transforma o medo em impulso, a dúvida em tática, a dor em energia. Nada é desperdiçado. Tudo é absorvido. Eu aprendi que o caos é o reflexo do inconsciente coletivo. Quando uma civilização esquece o próprio propósito, o caos surge para lembrá-la. Quando um império se torna rígido demais, o caos o quebra para que volte a respirar. E quando um homem se perde na ilusão de controle, o caos o visita para lembrá-lo de que ele é apenas pó. O estrategista acolhe o caos porque ele é o ciclo natural da vida. Resistir a ele é resistir à evolução. O rio não discute com as pedras, ele as contorna. O fogo não teme o vento, ele o usa para crescer. Assim é o guerreiro. Ele não foge da tempestade, ele se torna a tempestade. Ser o caos não é perder o controle. É possuir um controle tão grande que o resto do mundo o chama de loucura. Os grandes gênios sempre foram acusados de loucos porque viam ordem onde os outros viam confusão. Eles viam padrões no caos. E por isso, dominavam o que os outros temiam. A mente de um estrategista é paradoxal. Dentro dela, a desordem é planejamento, o erro é informação, o fracasso é combustível. O estrategista é paciente com o tempo, mas impaciente com a inércia. Ele age no meio do colapso e cresce onde ninguém mais ousa ficar de pé. O caos é o campo onde as almas se separam, os que gritam e fogem,
e os que silenciam e observam. O verdadeiro guerreiro não teme o grito. Ele escuta o som por trás dele, porque o caos fala. Ele fala na linguagem do instinto, na gramática da adaptação. E quem compreende essa linguagem pode transformar qualquer derrota em vitória. Ser o caos é um estado de consciência. Significa não ser vítima das circunstâncias. Significa agir com presença total em meio à confusão. A mente comum se perde quando o mundo desaba, mas o estrategista entra no colapso como quem entra em casa. Ele se sente confortável no imprevisível. Ele se sente em paz na guerra. A paz, para ele, nunca foi ausência de conflito. Foi domínio do conflito. E dominar o conflito é dominar a si mesmo. Eu aprendi que o caos interior é o mais perigoso, porque o inimigo externo só pode te ferir se o interno já estiver enfraquecido. Por isso, o estrategista treina a mente como treina o corpo. Ele observa os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Ele assiste ao próprio caos sem tentar apagá-lo. Ele o estuda, o entende, o redesenha. E quando o inimigo vier com fúria, ele já estará familiarizado com o caos, porque o caos dentro dele já foi dominado. Aqueles que nunca enfrentaram o próprio caos se perdem diante do caos dos outros. Mas o guerreiro que o dominou internamente se torna invulnerável. Ele não é abalado por traições, derrotas ou imprevistos, porque ele é o imprevisto. Ele é o evento. Ele é o colapso que destrói o inimigo antes que o inimigo o compreenda. Ser o caos é ser imprevisível, não por acaso, mas por escolha. É mudar de forma para continuar inteiro. É entender que a maior força é a que pode se dissolver e voltar a existir. O gelo é rígido e quebra. A água se adapta e vence. O estrategista é líquido. Ele se infiltra em cada fenda, se esconde em cada sombra, se expande em cada oportunidade. Eu aprendi que o caos é a última verdade. Tudo começa nele e termina nele. E o homem que o teme vive uma vida de fuga, mas o homem que o entende vive uma vida de domínio. Aquele que é o caos pode caminhar no fogo e não se queimar. Pode viver entre inimigos e não ser tocado, porque ele já se tornou o próprio fogo, o próprio inimigo, a própria destruição. Mas há um limite. Tornar-se o caos exige sabedoria, porque quem o encarna sem consciência acaba sendo consumido por ele. O estrategista é fogo controlado. O tolo é incêndio sem direção. Ambos queimam, mas apenas um ilumina. O verdadeiro domínio está no equilíbrio, entre o controle e a liberdade, entre a estrutura e o abismo, entre o cálculo e a loucura. O estrategista caminha nessa linha fina, como um equilibrista no vento. Um passo em falso e ele cai. Mas enquanto mantiver a calma, o caos o sustentará. O caos recompensa a coragem. Aquele que ousa enfrentá-lo sem medo descobre algo que os fracos nunca entenderão. O caos é o único estado puro da existência. Sem máscaras, sem regras, sem ilusões. É o campo onde o espírito e o universo se encontram. E o homem que se funde a ele se torna infinito. Eu sou Sun Tzu e aprendi que o caos não deve ser temido, deve ser compreendido. Porque o caos é o Deus que cria e destrói. E o estrategista é o sacerdote desse Deus. Ele não tenta vencê-lo, ele o serve, ele o canaliza, o transforma, o domina. Ser o caos é ser o arquiteto da própria realidade. É destruir o que te limita e reconstruir o que te liberta. É entender que o universo não é contra você, ele é reflexo de você. Quanto mais caos interno você resolve, menos caos externo te ameaça. A mente do estrategista é o olho da tempestade. Tudo gira ao redor, mas ele permanece em silêncio. E no silêncio, ele decide o destino do mundo. Ser o caos para dominar o caos não é ser desordeiro. É ser livre, livre do medo, livre da rigidez, livre da ilusão de controle. Porque a verdadeira ordem não é imposta, é sentida. E aquele que sente o ritmo do caos dança com o próprio universo. Eu sou Sun Tzu
E aprendi que a arte suprema da guerra não é lutar contra o caos, mas se tornar ele. Porque quem se torna o caos não teme nada, não precisa de nada, não perde nada. Ele é o início e o fim, a destruição e a criação, o fogo e a cinza, o trovão e o silêncio. Seja o caos, e o caos se curvará diante de você.